E aí, pessoal do Brasil? Nesse vídeo eu vou opinar sobre esse computador. Eu já fiz um review dele, mas eu tentei ser mais objetivo naquele review, até dei alguns dados de velocidade de processamento para coisas de ciência de dados e tal. Mas aqui eu vou dar mais a minha opinião mesmo de usuário, o que eu achei, qual que é a minha experiência, o que eu mais noto assim de bom e de negativo. Então aqui fica bem mais pessoal mesmo. E eu vou resumir assim a minha experiência com ele. Vou iniciar resumindo da seguinte forma. Esse MacBook é um computador assim. Eu não diria que em geral ele é um computador super extraordinário que me impressiona muito, a não ser a performance. A performance é impressionante. Mas as características físicas dele, teclado, touchpad, tela, tudo, eu não diria que é super impressionante, porque tem gente que fala que a Apple é outro nível, que é uma coisa de outro mundo. Eu não diria que é isso. Mas eu diria que ele é consistentemente luxuoso, então tudo nele é bom, e é muito bom, é mais ou menos assim, do melhor, né? E por um preço que não é de luxo. Então é meio estranho falar que um computador da Apple não é um preço de luxo, mas hoje em dia com os chips M1, no caso desse aqui M2, o preço dele é competitivo. Na verdade, se você comparar performance a performance, daria para dizer até que ele é barato. Ele é um computador barato comparado com a categoria. Então, se você considerar isso, você está pegando um produto de alto luxo para um computador por um preço barato, beleza? Você vai comparar aí com, por exemplo, o XPS. O XPS é bem mais caro que ele. Ainda mais se você tentar pegar uma performance parecida no XPS. Você nem conseguiria, né, pegar performance parecida. Esse é o resumo, né? Mas o que mais que eu digo aqui? Eu mencionei a performance dele. No vídeo que eu fiz, eu estava conseguindo consistentemente 2 vezes mais rápido que o meu computador Windows aqui. Eu acho que eu tive um pouco de azar ou sorte nesse vídeo, que deu 2 vezes em todas as atividades. Na prática, que eu tenho usado aqui, tem algumas atividades que dão umas 3, 4 vezes mais rápido nele. E essa diferença de performance eu acabo notando assim que é bem relevante mesmo. Hoje, por exemplo, foi um dia que foi especialmente ruim nesse sentido, que eu tive que ficar rodando um algoritmo que demora nele uns 10 minutos para rodar. E eu tinha que rodar e ficar esperando rodar mesmo. Eu tinha que rodar, esperar o resultado, fazer um teste, depois fazer. Fiquei o dia inteiro fazendo teste nesse algoritmo que demora 10 minutos para rodar. No meu outro computador, esses mesmos 10 minutos seriam meia hora. Então, cada teste foi aumentado em 3 vezes a velocidade, faria uma diferença absurda. Eu não ia ter conseguido terminar meu serviço hoje se eu tivesse nele, ou teria feito um serviço pior. E nem adiantaria levar para cloud, porque a própria, pelo menos as nuvens que eu uso lá na AWS, também seriam bem mais devagar do que ele. Na verdade, as nuvens que eu uso são até mais devagar do que esse computador aqui em velocidade de processamento. Então, não teria solução. Tipo, esse computador realmente aumentou em 3 vezes a minha velocidade nessa tarefa. Raizão mesmo, não teria workaround para isso. Pode crer, pessoal do Brasil. Então, sobre a performance, eu tenho a dizer isso. É muito legal mesmo. Isso sim é extraordinário. Isso realmente é extraordinário. Outro ponto que eu diria é a bateria. A bateria eu não diria que é extraordinária em termos de duração, porque se você pegar computadores como a LG Gram, na verdade só a LG Gram eu acho que tem uma performance parecida de bateria, para atividades mais ou menos fracas, né? Para atividades não fortes. Se você estiver usando atividades fortes, aí esse computador aqui é muito melhor do que qualquer computador Windows em duração de bateria. Atividades fracas ele também é melhor, mas ele é só, sei lá, 20% melhor. Não é 100% melhor, igual o caso em atividades fortes. Provavelmente é, entendeu? Então esses são os pontos bem positivos, assim, muito legais, fazem esse computador realmente valer a pena. Eu acho que esse computador, quem compra não se arrepende quase nunca, assim. É um computador muito bom mesmo, tanto ele quanto o M1, tá? Se você tiver focado especialmente em performance, vale mais a pena o M1, eu diria, porque ele tem a questão do SSD, né? Só deixa eu fazer um detalhe aqui, só um detalhezinho. Essa questão do SSD que é melhor no MacBook antigo, no M1, você pode pensar que é simplesmente uma questão de armazenamento, mas não é. O SSD que tem o dobro da velocidade de armazenamento, que é o do M1, ele interfere também no swap memory quando você tem um notebook de memória baixa. Então, se você tem que é o caso desse aqui, só tem 8 GB de RAM. Se você tem um computador com 8 GB de RAM, que é a maior parte dos casos, você vai começar a usar swap memory, que é bem comum você usar, ele fica bem mais performático, tá? Então aqui às vezes você vai ter gargalos de memória RAM, que no outro você não vai ter porque o swap é muito mais rápido, ele funciona mais rápido, entendeu?
Então, infelizmente, esse computador aqui perde um pouco de performance dependendo da atividade. Se for uma atividade que usa bastante RAM, por outro computador. Isso eu diria mais para, sei lá, você vai editar vídeo, você vai fazer coisa que vai usar RAM mesmo. Que a maior parte das pessoas não usa, tá? Para atividades básicas, isso aqui é levemente melhor. É pouca diferença. Basicamente é o mesmo chip, mas ele tá rodando um pouquinho mais rápido. Tá? Então, é overclock que o pessoal fala, né? É basicamente isso que acontece aqui. Então, se o seu foco é a performance, a outra versão é mais barata e é mais performática para atividades pesadas, beleza? A questão de 8 GB de RAM, isso é muito pessoal, mas como eu falei no outro vídeo, eu não sinto muito o prejuízo. Eu acho que o pessoal exagera extremamente isso, porque eles veem aqui, por exemplo, meu computador está parado e eu estou usando quanto de memória? Já estou usando tipo 80% da memória com ele parado. Ah, então se você começar a fazer as coisas vai travar. Não é assim que funciona, né? Eu já expliquei no outro vídeo, mas eu nunca sinto a falta de memória nele, a não ser quando especificamente eu vou fazer uma tarefa que eu vou carregar um CSV pesado, por exemplo, para processar dados. Aí realmente é uma limitação, então você tem que saber o que você vai fazer se você quer decidir isso. O problema é que é muito caro, né? Comprar 16 GB de RAM. Então pensa bem nisso, tá? Você não pode fazer o upgrade depois, isso é um problema. Coisas que eu noto em geral, assim, na minha experiência com ele, tá? Que eu gosto e que eu não gosto. Vou começar das coisas aqui que eu gosto de falar. Eu gosto de falar muito do teclado. O teclado dele, eu acho a sensação muito boa. É prazerosa digitar assim, o barulho é legalzinho até para esse teclado de membrana. Para fazer atividades que você vai digitar lentamente, tipo programar, às vezes escrever uma mensagem curta, eu acho ele muito bom, eu acho ele ideal, porque você sempre percebe todas as ativações de tecla que você faz. Às vezes quando você está programando e tem teclado que fica meio ambígua a ativação, você fica um pouco confuso. Nesse aqui não tem nenhuma ambiguidade, você sempre sabe quando você apertou ou não a tecla. Porém, para digitação rápida, você vai pegar um texto assim e vai digitar sem parar rapidinho, tipo teste de velocidade. Ele não é ideal, eu não consigo velocidades boas nele. Não sei porquê, não sei explicar, mas é simplesmente um fato, talvez seja uma coisa pessoal minha, mas ele é um teclado que é ruim para mim, simplesmente. Não ligo muito para isso porque essa é uma situação rara, né? Você não vai ficar fazendo teste de digitação, digitando um texto enorme. Raramente as pessoas fazem isso na prática, né? Então, para mim isso não é um problema tão relevante. Um ponto que eu diria que é negativo no teclado dele é que a luz dele é muito forte, mesmo no mínimo. Eu acho que ela poderia ser um pouco bem mais fraca, né? Para você conseguir ver à noite, você não precisa de uma luz dessa intensidade aqui. Aqui não dá para ter noção aqui no vídeo, porque a luz está acesa no ambiente. Mas assim, por que não faz uma luz mais fraca, sabe? Poderia gastar menos bateria e também ficar mais bonito, né? Porque essa luz, ela vaza pelos lados, ela não é muito elegante. Tem computadores com luzes bem mais elegantes do que isso, muito mais implementados. Para a Apple, que é uma marca de luxo, eu acho surpreendente o quanto isso é mal feito, essa implementação. O Galaxy Book, o Samsung Galaxy Book, por exemplo, é muito melhor nesse quesito. O trackpad dele, ele é bem grande, ele é muito bom assim, é o único trackpad que eu uso que eu não sinto falta de mouse quase nunca, sabe? Às vezes eu sinto, o mouse infelizmente é melhor mesmo sempre. Tipo, em algumas situações você quer usar o mouse, sabe? Mas isso aqui eu raramente uso e muitas vezes eu tô usando ele assim nesse setup mesmo que eu tô e eu uso só com trackpad e não uso mouse. E parabéns, esse trackpad eu nunca vi trackpad igual, nunca usei do XPS, o pessoal fala que é bom também, mas algumas coisas eu não gostei muito nele. Ele não tem os mesmos gestos do Windows, então aqui começa a entrar diferenças entre o Mac e o Windows que às vezes faz diferença para o usuário, né? Então, eu usava muito 3 dedos para subir ou diminuir o volume. Aqui eu não tenho essa opção. Nem cheguei a procurar se tem programas terceiros que fazem. Acho que não tem, eu acho que eu procurei rapidinho e não achei. Mas mais importante que isso, eu usava muito no outro computador 3 dedos para fechar a guia, para ser o terceiro clique na rodinha do mouse, sabe? 3 dedos assim, é a mesma coisa que clicar aqui. Isso você pode configurar no Windows. Você não pode configurar isso no Mac, infelizmente. E eu procurei bastante alternativas, eu só achei uma alternativa grátis para isso. E a alternativa que eu achei, ela falha um pouco, às vezes ela dá falso positivo, né? Às vezes eu tô scrollando assim e ele ativa sem querer. Eu acabei não usando. Então, para abrir nova guia, por exemplo, agora eu tenho que apertar Command e clique, que é bem mais trabalhoso do que simplesmente apertar 3, dado que isso é uma atividade que eu faço direto, né? Abrir nova guia, por exemplo, ou fechar a aba. Para fechar a aba de navegador, não funciona apertar Command e clique. Você tem que ir lá e procurar o xizinho e clicar nele, se você for fazer isso com o mouse. É uma
É um decréscimo de experiência bem considerável, na minha opinião, do que você pode considerar para uso de trackpad, né? Não estou falando de uma coisa extremamente relevante também. O que mais que eu diria aqui? O sistema operacional dele eu gosto bastante porque eu acho que é um sistema operacional bonito e elegante, mas também que tem a facilidade de... Se você está acostumado com Linux, está acostumado a fazer coisas no terminal e às vezes mexer numa configuração no terminal, tipo você procurar como ajustar não sei que lá do mouse. Alguém vai lá e posta uma linha de código, você coloca no terminal e joga. Que é o que o pessoal muitas vezes faz no Linux. Você consegue fazer isso aqui. No Windows isso praticamente não existe. Porém, se você não é desse tipo de usuário, você só quer baixar um programa e apertar para rodar, você também consegue fazer isso aqui, que pelo que eu noto, não é assim no Linux. Então, aqui eu diria que você tem o melhor dos dois mundos, tá? Você tem o melhor do Windows, que é uma experiência de usuário agradável para qualquer um, e simples, intuitiva. Ao mesmo tempo, você consegue mexer um pouco mais nas configurações do sistema e tal, aplicando uns códigos lá. A vantagem de ter código assim é que muita gente, eu não vou fazer isso, né? Eu não vou ficar descobrindo como que mexe esses códigos para configurar minha máquina. Mas muita gente faz, né? E MacBook é uma máquina que vende muito, querendo ou não. No Brasil não, né? Mas nos Estados Unidos muita gente usa. Então tem muito usuário que descobre como fazer as coisas e posta lá o código para você. E isso é bem legal. Você simplesmente vai lá, cola no seu terminal e faz as coisas. Apesar de que você não consegue fazer tudo. Então, em geral é isso, assim, algumas coisas são meio bizarras na minha opinião, né? Tipo, se você está usando um mouse externo, que não é trackpad, você tem aceleração, você não consegue desativar a aceleração pelo sistema, você tem que procurar uma solução na internet. Então eu tive que procurar uma solução de um comando lá que eu usei no terminal só para tirar a aceleração do mouse. Estranho, né? Um idoso vai ter que ficar usando a aceleração do mouse sempre, que na minha opinião é bem pior do que mouse sem aceleração. Em geral, acho que é isso. Eu notei também que essa tela, ela suja muito, ela enche de gordura, assim, muito mais fácil do que outras telas que eu usei no passado. Não sei se eu tô viajando aqui, mas foi a impressão que eu tive. Tô tentando ganhar tempo aqui para ver se eu lembro mais alguma coisa para falar. Acho que eu vou ficar em silêncio por uns segundos aqui para ver se eu lembro. Se eu não lembrar nada, eu vou encerrar o vídeo, tá, pessoal? Tem a questão dos atalhos, né? Atalhos é uma questão legal. Algumas coisas que você consegue fazer no Windows, como se apertar o Windows pro lado, você coloca uma janela pro lado, assim, isso é bem conveniente, assim, você consegue fazer o setup do seu multidisplay mais facilmente no Windows. Então, isso é coisa que varia de um sistema para o outro, né? Atalhos, assim, tem coisa que você tem um e não tem no outro, e vice-versa. A minha experiência, em geral, é que eu prefiro os atalhos aqui, no Mac, e uma coisa que eu venho notado é que eu venho usado muito só o teclado e não o mouse, sabe? No Windows eu nunca consegui me desprender do mouse, eu sempre esqueço os atalhos ou não tenho paciência para ficar gravando e acabo usando muito o mouse para fazer as coisas. No Mac foi a primeira vez que eu comecei mesmo assim a usar bastante o teclado, assim, não foi um esforço grande que eu fiz. Parece mais intuitivo, não sei se parece mais intuitivo, talvez seja psicológico simplesmente porque eu quero usar, mas eu acho que não é não, eu acho que realmente tem uma questão que aqui eles têm várias teclas modificadoras, né? No Windows você tem o Ctrl e Alt, aqui você tem Ctrl, Option, Command, uma tecla a mais, mas faz diferença porque por mais que fique um pouco mais confuso e você cria mais possibilidades do que apertar, você cria mais possibilidades simples de comandos com só duas teclas, por exemplo. Você pode apertar Command X, Option X ou Ctrl X, por exemplo. Ou, por exemplo, as setinhas que são importantes, né? Você pode apertar Option seta, Command seta. Você tem mais opções de usar a setinha com modificadores. Tem comandos, por exemplo, que tem um comando bem comum, inclusive, que é esses dois aqui e as setas. E é um comando bem útil, esses dois ou esses dois, né? E, enfim, acaba abrindo um novo mundo de possibilidades, porque as setas fazem muitas funções e são pouco usadas no Windows, na minha opinião. Enfim, eu acho que isso tem a ver, assim, mas o meu veredito, assim, sobre essa questão é que eu uso mais o teclado dele, em termos de atalho, tá? Talvez essa não seja justificativa, mas o fato é que eu uso mais. Pode crer, pessoal do Brasil. Eu acho que é isso. Acho que não tenho mais nada a dizer. Algumas coisas são chatas, né?
Tipo, para deixar uma coisa... Algumas coisas são muito estúpidas, na minha opinião, tá? Tem, tipo aqui, ó. Se eu quiser colocar isso aqui para ser full screen, no Windows você clica 2 vezes. Aqui, ele foi para full screen quando eu cliquei 2 vezes, porque eu já tinha configurado desse jeito. Porque essa janela já estava em full screen. Mas quando você tem uma janela pequena, assim, você clica 2 vezes, ela não vai para full screen. E não tem um atalho no teclado para fazer isso. Você tem que clicar Option, e daí você tem que clicar bem na bordinha 2 vezes, assim, não é muito intuitivo para fazer. Então tem coisa que parece fundamental, assim, no Windows, que é muito simples de fazer e que você usa toda hora, que no Mac parece que é mais difícil, assim, isso é uma coisa meio estúpida, que leva até muitos usuários de Mac a fazer configuração, a baixar mod para ficar parecido com o Windows, sabe? Tem muita gente que muda o Alt Tab aqui para ficar igual ao Windows, por exemplo, porque não consegue se adaptar. E realmente tem algumas coisas que são meio sem noção, assim. Parece que não custaria eles arrumarem, sabe? Mas não arrumam, sabe? Porém, eu diria que o Alt Tab dele eu prefiro ao do Windows. Razoavelmente, assim. Qual que é a diferença relevante aqui? Não vou poder mostrar aqui, senão eu vou começar a expor coisa minha aqui. Mas acontece que quando você muda de janela e você quer mudar entre janelas do mesmo programa, ou seja, você tem duas versões do seu editor de texto abertas. Com Alt Tab você não pode variar entre uma e outra. Isso é bom porque se você tem muitas edições, muitas janelas do seu editor de texto aberta, na hora que você apertar Alt Tab aqui vai ficar tudo poluído, né? Vai aparecer um monte de edição, coisa de edição de texto. Aqui você é separado por aplicativo, então você vai ir para o aplicativo aqui, só vai ter uma janela dela aqui no Alt Tab, vai abrir ela. Se você não tiver na versão que você quer, né, na janela que você quer do editor de texto, você vai apertar Command esse botão aqui, Till. E ele vai fazer tipo um Alt Tab só que só no editor de texto, né? Só entre o programa que você está aberto. Daí você consegue variar entre as janelas desse programa. Para mim, isso é uma mão na roda, isso deixa o Alt Tab bem melhor, porque aí você usa a combinação, né? Alt Tab e Alt Till. Pode ver, pessoal, isso é uma coisa que eu gostei e é isso aí. Tô me alongando já, ficou longo o vídeo aqui, comecei a falar coisa meio irrelevante. Então é hora de fechar o vídeo. Falou, pessoal do Brasil, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se esse vídeo foi útil para um único consumidor brasileiro que seja, ele já se pagou 1000 vezes, milhões de vezes na grande realidade. Até mais um problema resolvido pelo consumidor brasileiro.